estavam vendo os milagres, os sinais, as maravilhas, os dois que tinham a sua expectativa colocada naquilo que o mestre ensinava, pregava e fazia. Só que foi passando o tempo e as coisas não aconteceram conforme eles queriam. E eles aguardaram a ressurreição e não aconteceu. Eles pegaram as suas coisas e voltaram a caminhar para a sua cidade em Emaús. E eles saem caminhando e no meio deste caminho, eles começam a questionar, a resmungar, a reclamar um com o outro do que se havia acontecido. E aí nós se colocamos no lugar daqueles homens e pensamos, estavam com uma expectativa grande, estavam aguardando grandes feitos e não aconteceu. Eles pegam suas coisas e vão embora e vão se questionando. Será que valeu a pena o que nós fazemos? O que vamos fazer quando voltar para lá? O que nós tínhamos de expectativa não existe mais. Abandonamos a promessa de que se tinha e voltamos ao nosso bairro, à nossa vila. E no meio deste caminho chega-se um que vem perto deles e diz: o que vocês estão falando? Eles olham para o homem e diz assim: você é forasteiro? Você é novo? Não sabe do que está acontecendo nos últimos dias aqui na região? Não acompanhou os noticiários? Tinha um homem poderoso em palavras, com feitos maravilhosos. Ele morreu. E nós estávamos aguardando, mas não aconteceu. E no meio do caminho, aquele homem que é Cristo acompanha eles até a chegada da sua cidade. E pelo que a Bíblia diz, o Senhor Jesus vai abrindo as Escrituras, trazendo as promessas, explicando para eles. Quando chega perto da cidade deles, o Senhor Jesus vai passar reto. Mas eles fazem um convite. Está chegando a noite, fica conosco, vem para a nossa casa, para essa noite aqui. Eles entram na casa deles, preparam a mesa, preparam ali a sua ceia. O Senhor Jesus toma o pão e parte. Quando Cristo parte o pão, os olhos deles se abriram. Eles olharam um para o outro, e quando foram olhar Cristo, Cristo não estava mais lá. E a questão que eles se levantam é: o nosso coração, quando estávamos caminhando, não ardia quando ele explicava a palavra de Deus? O nosso coração naquela caminhada não queimava conforme as Escrituras eram explicadas? No mesmo momento eles pegam as coisas deles e voltam para Jerusalém, porque lá tinha uma promessa e eles não queriam perder mais ela, porque tiveram um encontro com Cristo. Eu quero ministrar nessa noite, o desejo do meu coração é que nesta Santa Ceia os teus olhos sejam abertos e que você não volte para 2024, mas que você veja o que tem para você lá na frente. Eu entendo a situação deles, porque é uma renúncia grande que se faz por Cristo. E quando colocamos uma expectativa em algo e algo não acontece, nós se frustramos. Quando colocamos a nossa expectativa num homem, num ser humano, ou num bem material, ou num status da sociedade, isso não acontece conforme nós queremos, vem uma frustração. Só que Cristo é superior a tudo isso. E eles colocaram nele, então sobressai a expectativa do que é normal para o que é sobrenatural. E não acontecem as coisas conforme eles querem. Eles ficaram esperando.
Eu não li todo o texto para ganhar tempo. Mas se você ler os versículos anteriores, eles questionando entre si, eles diziam: as mulheres foram lá, não acharam o corpo dele, não acharam o mestre. Eles vêm questionando porque os pés deles estão caminhando de volta para Emaús, mas a consciência deles está se questionando o que aconteceu. O questionamento na vida deles faz com que os passos deles vão para onde eles não devem ir. Mas eles estão se questionando. Eles desistiram da promessa. Eles abandonaram as palavras. Eles não querem mais saber disso. Presta atenção nisso. Eles abandonaram tudo o que tinha dito. E estão voltando para Emaús. Neste caminho, quem encontra com eles? Cristo. Deixa eu te perguntar. Foi eles que foram atrás de Cristo? Foram eles que fizeram esforços para ir atrás de Cristo? Eles não queriam mais saber de Cristo. Eles desistiram do que tinha lá. Estão voltando para Emaús. E mesmo desistindo, mesmo não acreditando, mesmo deixando tudo para lá e voltando para Emaús, o Senhor Jesus vai ao encontro deles. Sabe o que eu quero que você entenda? A preciosidade de Cristo. O nosso pecado que foi lavado pelo sangue dele. E você muitas vezes pensando que ele te abandonou. Muitas vezes questionando, dizendo: ele não está mais comigo. E o Senhor Jesus dizendo: eu estou indo ao encontro. É mais do que ir ao encontro. É muito mais. É se aproximar de quem está reclamando. É estar próximo daquele que está questionando. É estar do lado daquele que está dizendo: não aconteceu. Eu esperei ressuscitar, mas não ressuscitou. Eu tinha expectativa do futuro, mas não aconteceu. E ele está do lado, acompanhando, ouvindo. É isso mesmo. Não aconteceu conforme você quis, mas eu estou aqui. Não aconteceu conforme você criou expectativa, mas eu estou aqui. Ele não vai vir mais, mas eu estou aqui. Olha como é lindo trabalhar de Jesus. Eles não conseguem ver que Jesus está do lado deles, conversando com eles. Eles estão caminhando, reclamando, questionando, a cabeça deles deve estar a 1000 por hora. Mas o Senhor Jesus está do lado deles. O Senhor Jesus está caminhando com eles. É o caminho de retorno, é o caminho de volta. Mas o Senhor Jesus está caminhando com eles. Ele não abre a mão dos dois, ele vai conversando. Ele vai dizendo sobre a palavra. Só que eles não conseguem ver que é Jesus. Eles não conseguem nem perceber que é Jesus. Eles não conseguem entender que é Jesus. E na nossa vida nós não precisamos entender mesmo. Nós precisamos sentir. Entenda uma coisa. Os questionamentos da nossa mente faz com que nós deixamos de sentir o coração queimando, a chama dentro de nós ardendo, e a presença de Deus se manifestando. Eles não conseguem ver, eles não conseguem sentir, mas eles continuam caminhando. E mesmo no caminho,
o Senhor Jesus está ao nosso lado. Sabe por que você está aqui? Porque o Senhor Jesus caminhou com você no momento que você achou que Ele não estava com você. Sabe por que você retornou? Porque o Senhor Jesus estava no caminho quando você pensou que estava indo embora, que você não ia voltar, que aquilo que você esperou não aconteceu, aquilo foi o fim. Eu estou indo embora. O Senhor Jesus te encontra no caminho, caminha com você, e depois você não entende que você está de volta, e está de volta com ânimo, dizendo: não, eu creio que a palavra de Deus é viva, é eficaz e é poderosa. O Senhor Jesus se manifesta na nossa vida de várias formas. E quando eles chegam na casa deles, eles preparam a ceia deles, preparam a janta deles. O Senhor Jesus toma a frente e pega o pão, abençoa o pão e parte o pão. A Bíblia diz que quando eles partem o pão, os olhos deles se abriram. Quando os olhos deles se abrem, eles olham para onde está aquele que partiu o pão. E eles não vê. Eles não estavam vendo o caminho todo. Quando o Senhor Jesus abre os olhos dele, eles não vê de novo. Continua sem ver. O Senhor Jesus abriu os olhos, eles olharam onde estava Jesus. Cadê Jesus? Não está vendo. Só que está sentindo. Porque nós não precisamos questionar o que nós vemos. O que precisamos é abrir o nosso coração para sentir a presença dEle quando estamos reunidos, clamando, adorando, orando, louvando. Porque aqui neste lugar eu sinto a presença dEle. E eu sei que a presença dEle é manifestada em nossa vida. Só que às vezes a confusão na nossa mente, que o inimigo usa para que essa presença, esse sentimento não venha se manifestar. Mas o meu desejo neste momento é que ele caia por terra, e os teus olhos espirituais sejam abertos, e você sinta Deus na sua vida. Que você veja Deus na sua vida. Sabe por que isso é tão espiritual e profundo? Porque quando os olhos se abrem, a gente enxerga o que se passou. Olha, os olhos abriu agora, mas o coração não queimou no caminho lá atrás? Os olhos se abriram agora, mas enquanto eu estava caminhando o dia todo, o meu coração não estava queimando. Você está entendendo? Que às vezes o Senhor Jesus está abrindo os teus olhos hoje, para você ver no momento da dificuldade que Ele estava com você. No momento do questionamento Ele estava com você. Ele está abrindo os olhos agora, mas você está vendo o que Ele fez para você durante todo o percurso. E eles olham um para o outro e dizem: mas não queimava o nosso coração? E eu quero que o teu coração nessa noite queime também. Porque se você está aqui nesta noite, é porque o Todo-Poderoso nos salvou, nos purificou, nos limpou. O Espírito Santo nos convenceu. Estamos aqui para adorar, para bendizer, para exaltar. Os teus olhos se abrem para você ver o ano de 2024 passou. Foi fácil? Nada, né? Mas o Senhor Jesus estava com você o tempo todo. Se o ano de 2024 foi difícil, o Senhor passou com você, o ano de 2025 Ele já está presente porque é eterno. Sabe o que o profeta Isaías diz?
Eles dizem assim: sabe o que Deus fez? Abrindo o mar vermelho, fazendo o povo passar. Ele diz assim: esquece dessas coisas, não esquecer de amnésia. Mas o que Deus vai fazer lá na frente vai ser bem maior do que Ele fez lá. Se lá Ele abriu terra seca no meio do mar, Ele vai para vocês, Ele vai abrir um caminho de água no meio do deserto. Aquilo que o Senhor tem sempre será eterno. Não estou dizendo maior, estou dizendo eterno. Sabe a alegria momentânea que nós temos? Passa. Sabe o que é lá no céu? Eterno. Sabe o que nós vamos fazer hoje? Lembrar de Cristo, anunciar Cristo e esperar Cristo para algo que é eterno. Eu quero que você lembre de tudo que Deus tem feito em nossa vida. Tudo que Deus fez, Ele abre os nossos olhos hoje para ver o que Ele fez. E assim nós lembramos dEle. No momento nós anunciamos, enquanto estamos aqui, a sua morte, a sua ressurreição. Mas nós já juntamos as nossas coisas e não ficamos no passado. Voltamos para Jerusalém porque a promessa é para o futuro. A promessa é lá para frente. Eu não sei como o inimigo trabalha na vida de cada um, mas eu sei que ele trabalha. Eu sei que ele faz as suas artimanhas para nós esquecermos daquilo que o Senhor disse ou daquilo que Ele vai fazer, mas a palavra de Deus vem como uma espada, e ela penetra na nossa alma, e ela vem trazendo para nós esclarecimentos, ela vem mostrar para nós que Cristo é maior do que a luta, do que a dificuldade, do que a confusão, do que os pensamentos contrários, porque Ele é fiel, Ele é eterno, e Ele é poderoso para nos dar vitória. Você crê? Aleluia, levanta a sua mão e exalta e bendiz o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu quero concluir. Se coloque de pé, por gentileza. Eu creio que você entendeu que mesmo na dificuldade, mesmo na luta, mesmo nos questionamentos, o Senhor Jesus foi ao encontro dos dois discípulos. Não impediu que eles fossem ao caminho de Emaús. Apenas o que ele fez foi abrir os olhos deles. Mas depois que ele abriu os olhos dos dois discípulos, os dois discípulos tomaram a atitude de querer aquilo que Deus tem para a vida deles, ou querer voltar para onde eles estavam e continuar a sua vida. O Senhor Jesus sempre nos convida a abraçar as promessas eternas e viver para a glória dEle. Se tem algo que lhe prende neste momento de seguir aquilo que Deus tem para a tua vida, eu oro para que venha cair por terra, e que no momento deste partir o pão e tomar do corpo e do sangue de Cristo, os teus olhos sejam abertos e o teu coração seja inundado com a presença e a graça dEle.